Sejam bem-vindas e bem-vindos. Peço que todos tomem seus assentos para a gente iniciar a segunda mesa da manhã. Bom, estou muito feliz de poder moderar essa mesa, que vai falar sobre políticas públicas e usos de evidências sobre migração e refúgio no Brasil. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar o Antônio Tadeu, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e coordenador de estatística do OBMIGRA, aqui o nosso observatório sediado na UNB. Convido também o Ailton Furtado, que é analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também do IBGE, e também pesquisador da OBMIGRA. Hoje eu estou com parceiros aqui. Bom, e para concluir a composição da mesa, eu gostaria de convidar o Gustavo Junger, que é coordenador geral do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também pesquisador do OBMIGRA. Bem-vindo. Bom, vamos iniciar, então, a mesa, sem mais delongas, porque a gente já passou um pouquinho do horário. Espero que vocês aproveitem. É um tema um pouco diferente da primeira mesa, mas tenho certeza que complementar e que vai suscitar muitas reflexões. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Gustavo Junger. Fique à vontade. Nós temos 20 minutos. Como? Tá. Aqui? Tá. Bom dia. Bom, queria agradecer o convite do LAEM, participar do OBMIGRA. Bom, já foi anunciado, sou um dos pesquisadores do OBMIGRA e, no momento, estou como coordenador do Censo Demográfico no IBGE. Tá? Vou tentar usar aqui meu tempo um pouco mais rápido para... Bom, eu resolvi trazer para a gente conversar um pouco hoje sobre o que a gente tem disponível de bases de dados no IBGE para a investigação de temática migratória. Né? Bom, hoje, com base de dados, a gente tem os censos demográficos, a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, né, PNAD, que entre a década de 90 e até 2015, que foi a última PNAD, né, que foi divulgada em 2017, também levantou informações sobre migração, inclusive migração internacional, além da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC, que em 2018 levou a campo o bloco sobre instrumentos de gestão migratória, que foi um bloco bem interessante, inclusive fez parte de uma das edições do Refúgio em Números, publicada pela OBMIGRA, salvo engano, em 2021. E agora está em campo de novo com esse bloco revisado. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que foi essa revisão e o que a gente conseguiu avançar com essa revisão dos instrumentos de gestão migratória. Começando aqui pelo censo, né, o tema das migrações ele esteve presente nos 13 recenseamentos, e a forma como esse tema é abordado ao longo desses 13 recenseamentos, desde o século XIX até o recenseamento 22, ele vai variar bastante. Né? Assim, entre 1870 e 1920, você tinha um enfoque mais direcionado para a imigração internacional. Entre 40 e 70, o questionário ele vai refletir muito uma atenção aos processos de mobilidade interna no território. E, a partir daí, 80 para frente, a gente consegue ver uma diversificação mesmo das formas de não só de migração, mas também de movimento em si, né, com a incorporação da imigração internacional no censo 2010, que, infelizmente, não foi mantida para 2022. A gente espera que isso retome, essa investigação retome para 2030. E também da mobilidade, né, para trabalho e estudo, né, que não diz respeito ao campo migratório especificamente, mas fala sobre, digamos assim, da mobilidade humana de uma forma mais ampla, inclusive pensando em possibilidades de pesquisa sobre o cotidiano, né, desses migrantes, na sua relação com as cidades, com os municípios, na sua organização de vida. É algo que o Censo 2010 permite a gente fazer e que o Censo 22 também vai permitir, assim que essas informações estiverem disponíveis.
Acho que os censos demográficos eles são as nossas principais fontes de informação. Até alguns anos, eu diria talvez a principal fonte de informação sobre migração. Acho que a gente teve um avanço importante dos registros administrativos, ainda que tenha umas questões específicas do recenseamento, claro, que a gente vai frisar agora, já que tem potencial de cobertura, massividade e periodicidade. Quer dizer, a gente vai a todos os domicílios, né, no caso da investigação de migração, a investigação da amostra. Então, a gente consegue dar conta de todos os municípios e recortes também intramunicipais, além do volume de dados e a periodicidade. Os censos são realizados a cada 10 anos. Então, a gente tem um ponto de referência para comparação ao longo dos anos. Claro, ocorrem exceções, acabou de ocorrer uma exceção com a pandemia, mas isso tem uma influência, claro, mas a gente tem uma série histórica consistente. Além disso, você tem a possibilidade de desagregação nível inframunicipal, né, nas áreas de ponderação. Como eu falei, uma investigação da amostra do censo, né, a parte de imigração e migração internacional, além da possibilidade de múltiplos cruzamentos, quer dizer, você consegue ter uma caracterização bastante ampla sobre esse grupo, as características de domicílios desses imigrantes, as relações desses imigrantes com o status de educação, o trabalho, bloco de pessoas com deficiência, outras variáveis demográficas, como nupcialidade, fecundidade, enfim. Você consegue, então, entender a presença desse imigrante no território, entendendo também a caracterização desse fenômeno a partir desses múltiplos cruzamentos que o censo permite. Os objetivos de investigação nos censos. Verificar os movimentos populacionais ocorridos dentro do território nacional, a análise da mobilidade populacional em nível municipal, além de subsidiar as projeções, indicar também os fluxos de migração internacional, que é aquilo que a gente tem mais interesse agora para nossas discussões. As informações sobre migração internacional no censo, que a gente consegue obter, né? A informação sobre países estrangeiros de nascimento, o tempo de moradia desse imigrante no país, o país estrangeiro de residência anterior, quer dizer, a última etapa migratória, além do país estrangeiro de residência a 5 anos exatos da data de referência do censo. Quer dizer, aonde esse imigrante estava residindo 5 anos antes da data de referência. A gente consegue entender algum nível de mobilidade desse imigrante também no território com 5 anos de antecedência, né? Então, são essas as variáveis que são investigadas no censo demográfico. O Censo 22, ele trabalhou pela primeira vez a questão do migrante, nas nossas operações de coleta, a partir de uma perspectiva de grupo populacional específico. Quer dizer, o que eu preciso fazer para conseguir obter um dado de maior qualidade junto a esses migrantes, junto a esses refugiados, né? Então, pela primeira vez, a gente trabalhou com a ideia de operação especial de coleta. A gente teve treinamentos específicos para as áreas onde a gente sabia que ia ter uma presença importante de imigrantes internacionais. Isso ocorreu especialmente em Roraima, em Boa Vista, Pacaraima, mas foi algo que se estendeu também para outros municípios onde a gente tinha já um mapeamento prévio. A gente tem uma informação na base de setores, que é a BIOS, que a gente tinha a possibilidade de colocar ali naquele setor. O setor é o nosso espaço, território de trabalho, tá? É o território que um recenseador trabalha, tá? A gente conseguia agregar algumas informações para o recenseador ir para campo, tendo já a ideia de o que eu preciso fazer para chegar naquele setor. Eu tenho alguma dificuldade de transporte público para chegar nesse setor? Eu tenho alguma limitação de segurança para chegar ou permanecer nesse setor? Eu tenho, por exemplo, a presença de população indígena nesse setor? Eu tenho a presença de alguns domicílios como tipo de cortiço ou domicílios improvisados nesse setor, que vai requerer que eu mobilize algum nível de conhecimento específico e algum tratamento especial de abordagem. Essas eram as questões que estavam presentes na BIOS e permitiam um planejamento mais adequado, isso para nível nacional. A Operação Especial de Coleta de Roraima foi algo que foi pensado já desde 2019, ela começou a ser planejada em 2020, e a ideia foi uma articulação do IBGE com organismos internacionais, a Acnur, a OIM, os organismos locais também, que atendiam os migrantes, para a gente conseguir fazer um planejamento que a gente conseguisse, primeiro, ter uma abordagem adequada, ter mecanismos de melhor compreensão do que a gente estava investigando, quer dizer, a gente até então não tinha, por exemplo, a experiência de utilização de questionário traduzido no censo demográfico, isso não tinha acontecido. Foi algo que foi importante a gente implementar para Boa Vista e teve, inclusive, um desdobramento para outros municípios que tinham presença imigrante importante e dependiam de outras línguas, né, de tradução para outras línguas do questionário.
a gente não trabalhava necessariamente com a ideia do guia, intérprete, né? A gente já tinha a utilização de guias e intérpretes para áreas indígenas, territórios indígenas. Isso a gente já tem uma experiência bastante consolidada com isso. A gente usou essa experiência não só para pensar a presença, por exemplo, em Roraima do Zuaral, né? Não só em abrigos, mas também pelos municípios de forma mais ampla, mas também pensando guias e intérpretes para migrantes não indígenas, especialmente venezuelanos, naquele contexto específico de Roraima. Tá? Então, uma outra preocupação que a gente teve também, só para... Oi? Ah, sim. Uma outra experiência que a gente teve, então, que acho que foi bem interessante agora, foi, como eu já falei, né, a tradução, os que já estão traduzidos, os guias intérpretes. A gente teve um procedimento também, um treinamento especial, específico para esses licenciadores que trabalharam nesses espaços, tá? E junto às lideranças indígenas, a ideia de identificar, né, os pontos focais para a realização do recenseamento junto a essas lideranças indígenas, migrantes, e como também os não indígenas também. Foi algo que foi feito para ambos. Além dos abrigos, a gente também fez um mapeamento de locais onde a gente tinha a presença de ocupações espontâneas. A OIM faz um trabalho recorrente de mapeamento das ocupações espontâneas em Boa Vista e Pacaraima. Naquele momento, se restringia a Boa Vista e Pacaraima. Eu acredito que isso já se expandiu para outras localidades ali em Roraima. E com esse mapeamento, a gente também conseguiu organizar uma operação de coleta, que a gente também teve uma atenção especial para os setores onde tinha a presença desses imigrantes. A gente marcava um horário, né, para chegar, para, enfim, ter uma liderança que pudesse franquear o território, né, percorrer o território com a gente. A gente pensou também em outras abordagens, como chamadas, né, em espanhol, e material de divulgação também, que eles entendessem o que estava se passando e qual era a importância do que estava acontecendo. E acho que teve uma recepção, pelo menos minha avaliação foi bem positiva. Em relação a acesso a esses dados, né, os dados de migração, né, os dados do censo, podem ser acessados no hot site do censo, estão disponíveis. Os dados de migração, especificamente, não estão disponíveis, ainda não foram divulgados, mas a gente está no processo de divulgação de dados. Sexta-feira, a gente vai ter uma nova divulgação de dados do censo. Os dados estão sendo todos compilados para o hot site do censo. Na própria página do IBGE, a gente tem uma ferramenta que é o Panorama das Informações, que é uma ferramenta de fácil interação para entender e conhecer os dados que já foram divulgados. E também através do Sidra, né, que é uma das ferramentas nossas de tabulação que a gente vai apresentar para vocês na oficina mais tarde. Uma outra ferramenta que a gente... uma outra operação que, como eu já falei, né, existiu até entre meados da década de 90 ali, até 2015 era a PNAD. A PNAD, a exceção, meados da década de 90, era o suplemento de 86 de migração da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. A PNAD ela cobriu uma lacuna importante de informação periódica sobre migração nos períodos intercensitários, quer dizer, a gente tem o levantamento de migração. Se, por um lado, a gente tinha, né, no IBGE o levantamento de informações censitárias desde o século XIX, né, ao longo de todo esse período, até a década de 90, a gente não tinha nenhuma informação produzida no período intercensitário, a gente não tinha uma informação anual sobre migração. Então, a PNAD cobria essa lacuna e fez isso de forma bastante importante até 2015, que foi a divulgação de 2017, e atualmente a gente não tem uma operação com essa característica, que cubra essa lacuna, que voltou a ser uma lacuna, no caso, né, e que cubra essa lacuna hoje. Né. É algo que a gente sabe que a gente precisa avançar nessa discussão, a gente precisa pensar como a gente consegue produzir informação estatística anual para a migração, ainda que a gente saiba que essa informação, que essa estatística anual, do ponto de vista da imigração internacional, ela sempre vai guardar algum tipo de limitação que o censo, enfim, consegue superar por ter uma amostra muito robusta. Né? Então, isso é algo que de fato, na nossa agenda estatística, é algo que a gente tem que enfrentar definitivamente. Inclusive, pensando uma pesquisa anual, que pode ser dentro da PNAD contínua, ou então uma pesquisa específica,
que dê conta não só das questões que já eram investigadas na PNAD, que são basicamente as mesmas questões que já são investigadas, né, no censo demográfico, mas que dê conta também de outros aspectos da migração, alguns aspectos um pouco mais qualitativos, né, de trajetória migratória desse migrante que a gente tenta conhecer melhor, né. Então, as informações da PNAD até 2015 eram as mesmas que estavam sendo divulgadas, que foram investigadas no censo 2010, informação sobre o país estrangeiro de nascimento, tempo de moradia, o país estrangeiro de residência anterior e o país estrangeiro de residência 5 anos exatos, antes da data de referência do censo. Agora, a capacidade de divulgação dessas informações, já que a gente está falando de uma amostra bem menor, era muito mais limitada. Então, a gente tinha algumas limitações em comparação com o censo. Tá? E, finalmente, né, isso é mais recente, a pesquisa de informações básicas municipais, a MUNIC. Tá? A MUNIC está em campo agora, o treinamento acabou há pouco tempo, e eu acho que é um instrumento extremamente importante para a gente conhecer um pouco daquilo que é uma lacuna da política brasileira, né, de migração e refúgio. Né? Assim, se a gente tem uma política brasileira de migração e refúgio, que a gente pode considerar avançada, especialmente política de refúgio, mas acho que a política de migração também já avançou bastante. Quando a gente fala de políticas para migrantes, né, o que na esfera local é ofertado para esses migrantes, a gente tem uma série de lacunas. Eu acho que o suplemento de instrumentos de gestão migratória, que foi a campo em 2018, ele começou a mapear um pouco esse cenário e mostra justamente essa lacuna, né, se a gente assumir a qualidade desse dado, que a gente sabe que é um dado com qualidade, pela forma como ele é investigado. Eu acho que agora, em 2024, a gente vai ter uma atualização bem importante, avançando também para outras investigações que foram incluídas ou que foram aprofundadas. Tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho a MUNIC ela é um levantamento, né, de informações sobre estrutura, dinâmica e funcionamento das instituições públicas municipais. Ela é realizada desde 1999, mais de 25 anos. É extensiva a todos os municípios respondem à MUNIC. Tá? A unidade de investigação é a gestão municipal, né, é o município, e o informante principal logo é a prefeitura, né, e os diversos setores que compõem, né, esse corpo de gestão das prefeituras, que tenham relação com as investigações que a MUNIC está levando a campo naquele momento. Como eu já tinha mencionado, né, o bloco de instrumentos de gestão migratório, ele foi a campo pela primeira vez em 2018, foi divulgado em 2019. Como eu já mencionei, a Refúgio em Números de 2021 incorpora essas informações, pensando um pouco os serviços, né, ofertados para esses refugiados nos municípios. E, atualmente, a gente está em campo com a MUNIC 2024, que tem como principal objetivo conhecer esses instrumentos de gestão e promoção para o desenvolvimento de políticas públicas para os migrantes na esfera local, nos municípios. E aqui os campos investigados, e aí eu acho que é importante falar que esse é um instrumento que ele foi revisitado, né, ao longo de 2023, em parceria aqui com o Obmigra, com as cátedras também, Vieira de Mello, especialmente algumas cátedras do Rio de Janeiro, e eu vou destacar a Federal Fluminense, a PUC e a UERJ, que, salvo engano, foram as que participaram de forma mais ativa, além, claro, como já mencionei, a articulação que o Obmigra fez com o Ministério da Justiça para que todos tivessem possibilidade de participar da revisão desse instrumento. Né? Então, o escopo de investigação que está em campo agora, a existência de mecanismos de cooperação entre municípios e os demais entes da federação, e aí teve a inclusão dos organismos internacionais, para além dos entes da federação, como parceiros desses municípios, tá? Para promoção e desenvolvimento de políticas públicas. Tudo que está em negrito foi inclusão, tá, gente? A atuação da sociedade, se existe, né, se é verificada a atuação da sociedade civil junto a migrantes, refugiados e apátridas no município, se existe política ou legislação migratória municipal, se existe conselho, comitê ou alguma outra instância de participação social para migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados no município. Essas foram inclusões. Esses campos já eram investigados na MUNIC 2018, tá? Que são a existência de associação ou coletivo da população imigrante ou refugiada, que tem relação com a prefeitura, a existência de curso permanente de português voltado para migrantes, solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e apátridas, né? E quais são as instituições que oferecem esses cursos,
se o município realiza atendimento multilíngue nos serviços públicos, quer dizer, se nas escolas, nos equipamentos de saúde, existe algum tipo de serviço de atendimento multilíngue, e se existe no município abrigo para acolhimento de imigrantes, solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e apátridas. E a responsabilidade pela gestão desses equipamentos também é investigada. Tá? Além disso, a gente está investigando na Munic agora a existência de centro de referência e apoio a migrantes, solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e apátridas. Se o município realiza formação, capacitação continuada interdisciplinar para o atendimento a imigrantes, solicitantes de refúgio e população e apátridas, e em quais áreas da gestão. E também agora como novas inclusões. Se o município possui cadastro de assistência social com inclusão de imigrantes, solicitantes de refúgio e apátridas, e se o município possui programas habitacionais que incluem, né, imigrantes, solicitantes de refúgio e apátridas. Também essas duas últimas foram inclusões com participação das equipes das cátedras, do Obmigra e também do Ministério da Justiça. E, finalmente, uma última inclusão, vocês veem que teve um aprofundamento bastante razoável assim, da investigação da Munic. Se o município possui algum programa ou iniciativa de combate ao preconceito contra imigrantes, solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e apátridas. Isso também é algo que está sendo investigado. Essas informações são muito importantes para a gente conseguir mapear a extensão e o avanço das políticas públicas, né, e das ações locais para atendimento à população migrante de forma geral. E eu acho que é algo que, particularmente, eu espero com bastante ansiedade a divulgação dessas informações. Eu espero que, acho que no próximo ano já vão estar divulgadas, para a gente conseguir entender como a presença dessa população imigrante, que, com o dado do censo, vai se mostrar, como vocês já conseguem perceber aqui com os registros administrativos, que vão ser trabalhados pelo Tadeu e pelo Ailton, meus colegas de IBGE, está muito mais presente no território brasileiro e como, de alguma forma, isso reflete ou não, né, a extensão ou a efetividade das políticas públicas para migrantes no ente municipal, né, na escala local, que é a escala de vida das pessoas, né, de fato. Gente, obrigado. São essas bases que a gente tem disponíveis. E, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum tipo de ajuda, é só entrar em contato. Muito obrigada, Gustavo. Bom, já temos um cenário aí bem produtivo, né? Eu vou passar a palavra para o Tadeu. Obrigado. Como é que é? Bom dia, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite, né, professora Tânia, professora Zaquia, para estar nesse evento. Estou aprendendo muito esses dias, né? As apresentações de ontem, que eu pude participar, e a de hoje, que antecedeu, com muita qualidade, densa. A gente teve a oportunidade de ver a questão teórica, a Dominique apresentou para a gente, as vivências, né? E agora essa abordagem mais com relatos de vida também do nosso companheiro Roland, enfim. E essa mesa agora é a mesa mais para os dados, né? Vamos vir para o mundo da quantidade e ver como essa produção de registro administrativo pode contribuir para as políticas públicas. Acho que a fala do Gustavo mostra bem a contribuição que o IBGE vem dando. A gente está aguardando com muita ansiedade, né, Léo, os resultados do censo demográfico, que vão trazer as informações de imigração, e o Gustavo mostrou para a gente a possibilidade que vai ser cruzar os dados dos migrantes com tudo demais que tem no questionário da amostra, né? Ocupação, renda, escolaridade, mobilidade, enfim, né? Mobilidade intermunicipal, que é bastante relevante. A gente vai falar um pouco sobre os registros administrativos, pensando também o uso dessas informações para orientar a política pública e também contribuir com a produção de conhecimento. Eu vou seguir aí o Roland, ficar em pé. Ele abriu esse precedente. E, oi? A câmera. Ali. Não, sou feio para cá. Mais para cá, onde aqui? Estou bem aqui? Mais para cá? Aqui, está bem? Eu penso, tá bom? Tá bom. Mas eu vou ficar de costas, enfim. Vamos lá. Então,
essa primeira coisa que a gente faz, esse é o mantra, a Bia não está aqui, né? A Bia é nossa assistente de pesquisa, está trabalhando com a gente, e a Bia já é o mantra que a gente tem. O usuário liga para lá, quer saber quantos imigrantes estão vivendo no Brasil. Primeira coisa que a gente sabia, nós estamos trabalhando com o imigrante, com a pessoa ali. São registros administrativos. Por quê? Esse imigrante, ele se move, né? Ele pode ter reemigrado. Ontem, a palestra do Anderson mostrou isso muito bem, né? Ele chamava a atenção da quantidade de pessoas, de imigrantes, que passaram pelo Brasil e estão se dirigindo para os Estados Unidos. Então, o que eu tenho são registros migratórios, né? A primeira coisa que a gente fala, que nós temos são registros migratórios e não pessoas. A Ailton está capitaneando um estudo junto à Polícia Federal, que é parear esses dados. Quando esses dados estiverem pareados, eu vou saber quem entrou, quem se registrou, se permanece no Brasil, se não permanece no Brasil, se saiu. Quando a gente tiver esses dados pareados, aí sim a gente vai poder afirmar, entre 2010 para cá, tem tantas pessoas vivendo no Brasil. Vamos poder afirmar também quantos brasileiros saíram para viver no exterior e não retornaram para o país, né? Mas a gente precisa primeiro passar por esse estudo de pareamento dessas bases de dados. Então, dito isso, a outra coisa que a gente fala muito o registro administrativo, ele não foi pensado para dar informação estatística, né? Então, ele foi pensado lá para o agente da Polícia Federal anotar quem está entrando e quem está saindo do Brasil. O outro agente lá fazer o registro de residência desses migrantes. Ele não está pensando que aqui no dia o professor Leonardo, né, visionário, vai pensar no Observatório das Migrações Internacionais e eu vou pegar aquele registro e transformar em estatística. Não pensou nisso, né? Ele pensou em atender uma necessidade de gestão deles, né? Então, a gente coloca muito isso para ter essa noção de que não foi preparado para isso, um desafio que é transformar registro administrativo em estatística, né? O outro ponto que a gente lembra muito, né, é que, beleza, a gente tem uma base de dados. No outro dia eu cometi lá, não sei se uma gafe ou não, a gente foi apresentar a oficina lá no Ministério da Justiça. Então, eu dei o exemplo de casa de ferreiro e espeto de pau. Eu vou pegar uma base de dados, eu vou olhar para ela e olhar para o STI, olhar para o Sismig e dizer, não, realmente, essa base contém muitas potencialidades e algumas limitações. A gente vai fazer esse balanço e ver, realmente dá para usar essa base de dados. Eu dei 2 exemplos do próprio Ministério. A base de dados de naturalização não dá para usar. Ela está lá, o sistema é descontinuado, começa agora e acaba, aí começa a alimentar com a mão, uma pessoa pega, alimenta o sistema à mão. Quer dizer, não dá para usar, não tem confiabilidade. Como é que eu vou pegar uma informação dessa, que é uma informação importantíssima, que são as pessoas que se naturalizaram, né? Os migrantes que vieram para cá e optaram por ter nacionalidade brasileira, é uma informação super relevante. Mas hoje o Estado brasileiro, infelizmente, não consegue colocar essa informação com qualidade para a sociedade, produzir estudos e entender esse tipo de fenômeno. Então, isso que a gente olha e pesa e vê, essa base dá para usar, essa aqui não dá para usar, né? E a outra questão muito importante é que nós trabalhamos com dados muito sensíveis, né? Com dados de refúgio, dados de imigração, e a gente tem que sempre ter a questão ética como farol. Eu não posso expor um dado de uma pessoa que pode estar sendo perseguida, né? Ela saiu do país, sofre perseguição, e o OBMigra vai e libera uma informação onde essa pessoa, esse refugiado, pode ser identificado e vir a ser perseguido no próprio território brasileiro, né? Então, é complicado. O aspecto ético, a gente sempre tem muito cuidado com isso e chama sempre a atenção. E aqui, mais fazendo uma constatação, mais do que um marco, é fazer uma constatação, é que até bem pouco tempo, né, com a existência do OBMigra tem 11 anos, esses registros não eram utilizados para produzir informação estatística, né? Então, como, de novo, o professor Leonardo veio, criou o observatório, me convidou para trabalhar, e a gente foi, passo a passo, construindo, tijolo por tijolo, o observatório, né, sem assoldamento, sem querer acelerar o processo, às vezes até de forma vagarosa, né, Leonardo? Mais do que a gente queria, mas conseguimos hoje ter uma estrutura sólida e produzir informações para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, para a academia, com os dados que eu vou mostrar para vocês, né? Então, e por trás disso, né, tem toda uma equipe, que o Ailton faz parte dela, que são a equipe estatística, que tem todo mês o trabalho de receber as bases de dados, fazer esse tratamento da base de dados, né, mandar para o OBMigra vem, analisa, faz a tabulação e divulga, né? Então, só é possível fazer esse trabalho porque tem muito, né, muito suor por trás, né? Então, já entrando nas bases de dados, eu estruturei a apresentação
de modo a tentar passar para vocês uma ideia de como esse fluxo se comporta. Eu começo com os registros migratórios, depois eu vou falar um pouquinho de mercado de trabalho e depois sobre acesso a serviço. Então, voltei. Pensando os registros migratórios, algumas nacionalidades, para entrarem no Brasil, precisam do visto. Então, essa nacionalidade começa aqui. Eu tenho que procurar um posto consular brasileiro no exterior e solicitar esse visto de entrada. É o sistema consular integrado, que é um sistema do MRE. Então, as nacionalidades que precisam vão lá, procuram, pedem um visto e entram no Brasil. Entrou no Brasil, eles vêm para cá, Sistema de tráfico internacional, aquilo que eu falava na fronteira, a Polícia Federal vai receber essas pessoas e vai ver se essas pessoas estão autorizadas a entrar no Brasil. E aí eu tenho de tudo. Eu tenho turista, tenho brasileiro que entra e sai, eu tenho um migrante que está entrando, migrante temporário, migrante residente, eu tenho as pessoas em trânsito, e a Polícia Federal vai fazer essa triagem e autorizar a entrada dessas pessoas. Pois bem, autorizou. Aí vou abrir em duas camadas. A primeira camada, eu vou chamar a camada do Registro Nacional Migratório. São aquelas pessoas que entraram no Brasil e solicitam residência. Essa residência pode ser permanente ou temporária. E ela vai entrar aqui no Sistema de Registro Nacional Migratório, no SISMIGRA. O STI e o SISMIGRA, o Ailton é o responsável por organizar essas bases de dados dentro do OBMIGRA. Então, se ele for um solicitante de residência, temporário ou permanente, ele vai entrar aqui. A outra possibilidade é ele ser um solicitante de reconhecimento da condição de refugiado. Então, ele vai para uma outra base de dados, a Polícia Federal recebe esses pedidos e encaminha esses pedidos para o CONARE. Então, vai receber essa solicitação aqui e mandar esse pedido aqui para o CONARE analisar essa solicitação, e o CONARE vai deliberar em cima disso. Esses dados, até agosto de 2022, eram geridos pela Polícia Federal e repassados para o Ministério da Justiça. E depois de agosto de 2022, a partir de setembro, o CONARE faz toda a gestão dessa base de dados. A Polícia Federal recebe essa informação, passa para o CONARE, e o CONARE faz toda essa gestão dessas bases de dados, que é quando chega aqui e ele vai decidir, vai deliberar. Normalmente, a maior parte dos casos são reconhecimentos, ou extensão desses reconhecimentos para quem chegou com o migrante, para a família que chegou com o migrante, ele delibera a favor. Então, aqui eu trago alguns dados que a gente, de 2010 para cá, veja como é bastante interessante, a gente tem, só nesse sistema aqui, do STI, são milhões de informações, quase 300 milhões de informações, só que o movimento de brasileiros, 84 milhões, quase 85 milhões de entradas e 89 milhões de saída, e eu chamo a atenção, eu destaco para essa parte aqui de 4 milhões de balanço negativo. Eu conversava com o Igor ontem, Igor? Então, assim, a pessoa entra e sai, aqui são movimentos, a pessoa pode entrar mais de uma vez e sair. Mas eu estou olhando isso há 14 anos. Estou há 14 anos olhando essa base de dados e chego e vejo o seguinte, no final, eu tenho 4 milhões de balanço negativo, ou seja, isso mostra para a gente que o brasileiro está imigrando. A imigração está recrudescendo, e isso é muito maior do que aconteceu na década de 80. Foi quando o Brasil despertou para a saída de brasileiros para fora. Então, eu não posso chamar isso de saldo migratório, porque eu não sei se as pessoas migraram efetivamente ou não. Mas isso me dá uma pista de que, se a pessoa entra e sai, no final de 14 anos, eu tenho menos 4 milhões negativos, é porque boa parte dessas pessoas migraram e estão morando no exterior, não retornaram ao país. E quando eu vou olhar o outro pedaço, que é o pedaço dos imigrantes, sejam ele, e aqui eu tenho também, eu tenho imigrante solicitante de refúgio, eu vejo que o saldo é positivo. O saldo é bem positivo nesse período. O resto é trânsito, pessoal que movimenta pela fronteira, também os fronteiriços, que são pessoas que vivem em cidades vizinhas, que fazem fronteira com o Brasil. Eu tenho o turismo, que vê que o turismo também tem uma importância muito grande. Conversava com o professor Márcio hoje de manhã. Quando a gente está falando em construir tijolo a tijolo, alguns colegas pegaram essas informações, começaram a eu misturo tudo. Só que, se vocês forem olhar bem, a maior parte desses movimentos não são movimentos de migração,
São movimentos de turismo, e se a gente for olhar os brasileiros que ficaram lá fora, é muito pouco. A maior parte também entra e sai do Brasil por turismo, né? E alguns colegas começaram a confundir e chamar isso de imigração. Então, tem que entender a base. Pega a base de dados, olha a base, vê a limitação, vê o que ela está te informando, né? Então, isso nem sempre foi feito. Quando eu vou olhar isso aqui, então, estou falando do STI. Em cima aqui eu tenho os vistos, né? Foram 402 mil vistos emitidos entre 2010 e 2024, sempre fazendo, 2021 e 2024, essa base também, de novo, potencialidades e limitação. O Ministério das Relações Exteriores, antes de 2021, não tem as bases sistematizadas, não tem as bases organizadas. A gente não pode pegar essa informação e botar na rua, né? Então, a gente olhou, junto com os colegas de lá, e vimos que, a partir de 2021, o dado é confiável. Então, a gente solta esse dado, a partir de 2021, dá 402 mil registros. Esse aqui são os registros de residência, né? Nós já temos aqui 1 milhão, e isso até junho, quase 1.700.000. Dessas pessoas aí, boa parte venezuelanas e haitianas. Também aqui, como solicitação de reconhecimento da condição de refugiados, 437 mil, de novo, capitaneados aí também por venezuelanos e haitianos. E a gente tem os refugiados reconhecidos, 144 mil. Gustavo fez esse trabalho de refúgio número, quase todo mundo aqui, a gente pode dizer, quase todos venezuelanos. Seguindo, né, eu trouxe esse mapa para mostrar um pouco como é que mudou a qualidade dessa migração, não é só a quantidade, é a qualidade também. Quando a gente olha, esse dado aqui é um dado antes da década, até 2010. Né? Quando eu olho para ele, olha só, Estados Unidos, né, vem muita gente do norte global. Por quê? Era uma migração praticamente de um estatuto estrangeiro, impedia a livre mobilidade dos imigrantes, e era muita gente que ficava por demanda. Profissionais que vinham trabalhar aqui, professores também, que eram aceitos na nossa universidade, e missões religiosas. Então, o perfil era esse. Olha como é que o fluxo que vem do norte é muito, muito maior. A gente tem alguma coisa aqui da Colômbia, da Argentina e da China, aqui, não consigo ver direito, mas é um pouco ali da Ásia, né? Quando eu vou olhar os imigrantes agora, de 2018 a 2014, é tudo aqui, ó, basicamente o Sul. A Índia está lá, a China está lá, mas é basicamente a América do Sul e o Caribe. Como muda a qualidade desses fluxos migratórios. O registro administrativo permitiram que a gente visse isso, porque, como o Gustavo falou, o censo é de 10 em 10 anos. E por infelicidade nossa, em 2010, os haitianos não estavam chegando. Quando o censo foi a campo, com a data de referência em 1º de agosto, né, a migração haitiana não tinha ganhado força ainda aqui. Quando eles começaram a entrar do meio para o final do ano, então nós não pegamos os haitianos, não pegamos os venezuelanos no censo. Então, os registros administrativos vieram cobrir essa lacuna, dar essas indicações para a gente, da força dessas correntes migratórias que se dirigiram para o Brasil. Aqui também, solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, a gente está bastante concentrado aqui, também a gente pega um pouco do Haiti e da Venezuela, um pouco, não bastante, né? E começa a aparecer Angola e os países lá da Ásia, né? Também tem algumas de chinês, de indiano, do Nepal. Esses, nessa rota, muitos desses a gente já viu, e nessa rota que vem, com o Coyote, chega em São Paulo, desce, o Coyote pega, leva até o norte, eles atravessam a fronteira para seguir para os Estados Unidos. Né? Alguns desses, no momento, estão lá presos no espaço de, como é que chama? Território de espera, em Guarulhos, né? Que estão lá esperando uma decisão sobre se vão conseguir entrar no Brasil ou se vão ser deportados. Mas esses mapas mostram muito essa mudança de qualidade que a gente tinha até 2010 e agora, depois de 2010 para cá. Mudando para uma segunda camada, a parte do mercado de trabalho foi onde a gente começou. Né? A história do OBMigra começa com essa parceria lá do CENIG, e os primeiros dados que a gente começou a trabalhar foram justamente os dados do mercado de trabalho, né? Os dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral, que tem uma característica um pouco diferente, que são trabalhadores que vêm ao Brasil por demanda do empregador. O empregador pode ser uma empresa nacional ou uma empresa estrangeira. Demanda aquela força de trabalho, o CEGIL analisa e autoriza
fazer essa autorização de trabalho para fins laborais ou de investimento. A carteira de trabalho e previdência social tinha informação muito relevante, até 2019 ela funcionou, foi descontinuada em 2019, né, no finalzinho de 2019, início de 2020, a gente perdeu informações importantes, porque o Ailton também lá e o Paulo Dick, dentro do IBGE, eles conseguiram juntar essas 3 bases de dados aqui, né, juntar a carteira de trabalho, a RAS, que dá a informação, o estoque de trabalhadores no final do ano, e o CAGED, que dá a informação mês a mês, a movimentação do trabalhador migrante no mercado de trabalho formal. O Ailton com o Paulo Dick, eles eles fizeram um pareamento dessas 3 bases aqui, e hoje, quando o usuário pede uma informação para a gente dá uma informação da base harmonizada. Qual foi a vantagem dessa base harmonizada? Vou citar algumas. Por exemplo, o CAGED, até bem pouco tempo, ele não tinha informação de nacionalidade. Então, não conseguia ver a movimentação desse trabalhador. Então, eu tinha que pegar a informação da nacionalidade do CAGED, preferencialmente na carteira de trabalho. Por quê? Porque na carteira de trabalho eu tenho toda a nacionalidade discriminada, ao contrário da RAS, que a RAS me dava algumas nacionalidades agrupadas, outros asiáticos, outros africanos, outros sul-americanos, e é um pouco complicado. Então, quando eu junto essas 3 bases, uma base vai melhorando a deficiência da outra. A limitação que eu tinha numa, a outra consegue reparar. E é fantástico esse trabalho que eles fizeram, de harmonização, e hoje a gente consegue, ia ser feito mensalmente, toda vez que o CAGED, se vocês entrarem na página do OBMigra, vocês vão ver, toda vez que o CAGED entra mensalmente, o Paulo Dick faz esse pareamento com a carteira de trabalho, e eu tenho lá movimentação, CTPS, CAGED. Quando a RAI chega para a gente no final do ano, o Paulo Dick também faz esse pareamento, e eu vou ter lá CTPS e RAS, que é o estoque de trabalhadores migrantes no mercado de trabalho formal, né? Então, a gente consegue mapear bem essa parte do mercado formal. Mais uma vez, guardando ansiosamente os dados do censo, para a gente poder olhar no censo a parte informal, né? Por mais que o censo só dê informação a cada 10 anos, a gente vai conseguir olhar a parcela da informalidade. E mais, né? A hora que o IBGE reeditar a PNAD, a gente vai conseguir ver anualmente também essa parte da informalidade no mercado de trabalho através da PNAD. Qual vai ser o problema? A PNAD não vai me dar a nacionalidade, mas vai me dizer que aquele imigrante ele está trabalhando, mas está trabalhando no mercado formal. Aquele imigrante está desempregado. A PNAD consegue me dar informações que o registro não consegue. Então, se a gente conseguir, aí o sonho de consumo, né, que o antigo presidente do IBGE tinha dito que ia permitir a gente juntar o censo com os registros. Seria o melhor dos mundos, né? Se eu conseguisse juntar censo com registro, seria o melhor do mundo. Mas vamos ver se o presidente atual mantém a promessa do presidente anterior. E aí, quando a gente olha, né, nesse período, foram 515 mil autorizações de residência para fins laborais, que é a base do CEGIL. Isso aqui são 15 mil trabalhadores. Melhor, autorizações, porque aqui o trabalhador marítimo ele pode entrar e sair também mais de uma vez e ter mais de uma autorização. Então, aqui, para eu olhar aqui só o trabalhador, eu teria que fazer um filtro para separar uma única movimentação no ano. Eu tenho aqui, no CAGED, né, a gente tem, nesse período, 1.400.000 admissões, né, de trabalhadores de entrada no mercado de trabalho e 1.188.000 saídas. Isso mostra esse dinamismo que tem no mercado de trabalho para o migrante e a criação de postos de trabalho, né? E outro detalhe importante, interessante que a gente tem, no Brasil, um pouco diferente. Por quê? Quando a gente olha os outros países, sempre que tem uma crise econômica, o migrante é o primeiro a ser colocado para fora do mercado de trabalho formal. Quando a gente teve as crises mais recentes, aqui de 2014, quando veio o golpe, aquela coisa toda, né, o migrante ele foi o último, né, a sair do mercado de trabalho formal. Quando o país consegue retomar o dinamismo econômico, os imigrantes são o primeiro a recuperar. Quando eu vou olhar lá o CAGED, né, ele é o último a ficar com saldo negativo e o primeiro a ficar com saldo positivo quando o país consegue retomar a dinâmica econômica. E olha que super interessante, pessoal, são quase 300 mil. O professor Leonardo chama sempre a atenção. Quando nós começamos a trabalhar com isso, eram 50 mil imigrantes no mercado de trabalho. 50 mil.
né? E hoje a gente tem aí, quase 6 vezes mais esse número de migrantes no mercado de trabalho. É pouco, hein? Isso é pouco, né? É muito pouco, né? O país tem potencial para mais, né? A gente falava aqui ontem que o importante é que eu consiga formalizar um maior número dessas pessoas, né? Porque hoje é bastante, cresce, o crescimento é exponencial, mas ainda tem muito a se avançar no país do ponto de vista do mercado de trabalho. E chegando aqui, aí eu falando um pouco, já dei esse spoiler das bases pareadas, né, que foi feito o CTPS, RAIS e CAGED. A gente fez essa ligação usando o PIS, que é uma informação que a gente tem, né, todo trabalhador, ele vai, no formal, ele vai ter o PIS, e o CPF usou como variável auxiliar. Detalhe importante, pessoal, a gente perdeu um caso no pareamento. A gente não conseguiu identificar aquele trabalhador numa outra base. Isso também foi fantástico, né? Pareamento de quase 100%. Por um caso só, a gente perdeu, porque quando a gente não encontrava no PIS, a gente foi para o CPF e o CPF recuperava essa informação. Hoje, o último pareamento que o Paulo Dick fez, se não me engano, com dados de maio, ele já chamou a atenção que o PIS está perdendo força, né, do ponto de vista do preenchimento, mas o CPF melhorou. Então, o CPF está passando a ser a variável principal de ligação e o PIS a variável... Acabou o meu tempo. Então, é isso. Eu já falei isso aqui, já dei spoiler, só adiantar, já falei também que uma base... O que a gente está querendo fazer agora é parear os dados da Polícia Federal, entrada no STI, registro de residência, solicitação de refúgio. Estamos fazendo isso com os venezuelanos. Aprovou com a Polícia Federal, a gente vai juntar a base da Polícia Federal com essa base do mercado de trabalho. Então, eu vou conseguir ter uma visão geral, mais ampla, de todo esse processo, desde o momento que o migrante entrou, se ele se registrou, se ele permanece no país, se ele está no mercado de trabalho formal ou não, né? Então, a gente está bem perto de uma base já está pareada, como eu falei, e a outra está chegando. Só para finalizar, a gente tem a terceira camada, que são o acesso aos serviços, as receitas, né, que a gente tem de 2010 para cá, entraram 42 bilhões de dólares, estamos falando aqui de dólares, e saíram 22,6 bilhões, né, com um saldo de quase 20 bilhões de dólares. Conversava com o Igor ontem também, né, Igor? Esse movimento é um movimento que o recurso pode ir para a Inglaterra, o Reino Unido vir para cá, pode ir para os Estados Unidos vir para cá, pode sair daqui para o Reino Unido e para outro lugar. Mas o importante, eu até fiz uma provocação para o Igor ontem, para a gente olhar isso, ver quanto disso rebatimento tem com as redes sociais, né, que o professor Igor estuda. Porque a gente vê que tem muita correlação entre os lugares de destino e os lugares de origem dessa receita para onde foi a migração brasileira, né? Então, a hipótese é que boa parte desse recurso, a gente não pode afirmar, boa parte desse recurso é remessa, né? Não à toa que, ultimamente, o Canadá e Portugal passaram a registrar saldo negativo para o Brasil, ou seja, está saindo mais recurso daqui para Portugal e para o Canadá do que vem de lá para cá, né? Isso é sinal, a hipótese é que, provavelmente, como são muitos brasileiros em Portugal, uma crise danada, e talvez pessoas que moram aqui no Brasil ajudem essa rede para eles se manterem lá. E no Canadá? O Canadá a gente está desbravando agora, também as pessoas começam a chegar e talvez precisem de recursos para se manter. Então, essa é a hipótese, né? Então, foi a provocação para o Igor, para ver se na parte europeia o Igor ajuda a gente a entender o que está acontecendo. A gente tem os dados do cadastro único, esse é fantástico, quase 416 mil migrantes inscritos no cadastro único, são benefícios sociais, são pessoas que acessam o Bolsa Família, são pessoas que acessam o benefício de prestação continuada, e com a vantagem, né, falava também com o professor Márcio, com a vantagem, esse local de residência aqui é verdadeiro, porque é onde ele recebe o benefício, né? Então, quando ele diz que mora em Brasília, ele é em Brasília, diferente lá do outro, que ele diz que mora em Boa Vista, só que já migrou, já interiorizou, já saiu, e a gente não consegue captar. Então, essa informação do CAD único ela é a mais fidedigna do ponto de vista do endereço do migrante. E isso aqui são intenções, né? Isso aqui são intenções de usar o censo escolar. O CAD único a gente avançou bastante, a negociação com eles para receber já esse ano, e o censo escolar aqui aí vai
comandar essa missão de tirar os dados lá do INEP e trazer para a gente, e o Vigila SUS também. Era isso, pessoal. Obrigado aí. Muito obrigada, Tadeu. Vou passar agora a palavra para o Ailton. Meu auxiliar técnico aqui, se precisar. Eu vou iniciando, então, aqui, enquanto colocam lá. Primeiro, boa tarde a todos, a todas, né? E, novamente, também agradecer o Laeme, em nome da Zaki e da Tânia, o convite, né, de poder participar desse evento espetacular. E meu nome é Ailton Furtado, sou analista de sistemas da Coordenação de População e Indicadores Sociais dentro da diretoria de pesquisa do IBGE e também pesquisador do OBMIGRA já há 8 anos, né? Então, a minha linha de apresentação foi que eu vou primeiro começar com a interação com os participantes, né? Quem aqui conhece o portal do OBMIGRA, da plataforma OBMIGRA? Ótimo, um bom número. E quem utilizou todas as informações? Baixou um microdado, viu os relatórios, né? E chegou a esse ponto, né? Então, ótimo, parabéns. Então, isso aí. Então, a minha leitura de fazer essa complementação de todo que os meninos apresentaram é apresentar a plataforma OBMIGRA para vocês em todo o seu contexto e para quem já conhece e para quem não conhece, tá? Então, essa vai ser a tônica da minha apresentação, de tudo que a gente desenvolveu, onde estão esses dados administrativos que o Tadeu mostrou nos relatórios, onde estão nos microdados, aonde que você pode, se você não sabe mexer com microdado, onde você pode consultar em 2 plataformas de BI que nós montamos, né? E assim, dos eventos. Então, essa foi a minha linha de raciocínio para fazer a nossa apresentação aqui de hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, a plataforma, né, OBMIGRA, né? E a citação do OBMIGRA. O Observatório das Migrações Internacionais, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Universidade de Brasília, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Criado em 2013, um breve histórico, um acordo de cooperação técnica que envolve o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Polícia Federal e a UNB. O Observatório disponibiliza dados sobre migração e refúgio, assegurando a desidentificação de informações sensíveis e realizando análises para as publicações periódicas. O OBMIGRA também aprofunda o entendimento desses fluxos, como o Tadeu muito bem, brilhantemente falou, né? Ao combinar estudos teóricos e empíricos, permitindo a identificação de estratégias que promovam a inovação social e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à migração, sempre considerando o contexto atual e suas implicações, né? E os objetivos? Quais os objetivos do OBMIGRA, né? Produzir conhecimento sobre migrações internacionais, análise e divulgação de dados, publicações de relatórios e capacitação e extensão. Então, essa é uma síntese que a gente pega sobre o OBMIGRA em si, né? Vamos lá. Então, a plataforma, né? Aonde que nós acessamos a plataforma? A luzinha aqui no meio? Né? Ali, o portal da migração, né? .mj.gov.br, observatório. Lá, ela está subdividida na seguinte estrutura. Você tem os relatórios, o DataMigra, que tem o BI e o Web, as publicações, a mídia e atualizações, e fora do portal, agora presencialmente, lançado exatamente uma semana atrás, a nossa sala de situação lotada aqui no nosso espaço do OBMIGRA, aqui dentro do ONB. Então, essa é a nossa plataforma, tá? De todo onde está inserido todo o trabalho do OBMIGRA, tá? Digitalmente e presencialmente agora com a sala de situação. Vamos lá, vamos seguir. Então, o primeiro tema que a gente vai falar são os relatórios, né? O menu de relatórios do OBMIGRA permite a consulta aos relatórios mensais, trimestrais, quadrimestrais, anuais e conjunturais produzidos pelo observatório. Então, você tem ali você tem dentro do site o link para os mensais, trimestrais, conjunturais, anuais e o refúgio em números. Você acessa ali, você vai ter todo o nosso portfólio de análise e relatórios. Tá?
Vamos seguir. O tempo é curto. A plataforma Datamigro. Isso aqui foi um passo muito interessante, né? Porque começa da ideia do Tadeu em relação a gente montar o Datamigro Web, né? Ele falou, vamos fazer isso aqui? Perfeito. A gente começa a pensar. O Tadeu comentou, vocês têm ideia, a média anual, se eu falar de uma base, tá? que é a gigante, do STI, de Tráfego Internacional. Média anual fica entre 25 e 30 milhões de registros. Tá? Essa é a maior base que a gente tem. Então, vocês pegam 14 anos, hoje ela está na ordem de 300 a 350 milhões de registros. Como é que você coloca isso dentro de um banco de dados? Aí eu vou jogar um jargão informatiquês, que você vai clicar no sistema, sentar. Sentei, não quero trabalhar. Né? Então, o que nós pensamos? Nós fizemos uma modelagem do banco para que, de uma forma sumarizada, escolhemos... Não dá para você colocar toda a estrutura do microdado. Então, nós fizemos um levantamento de quais as principais variáveis que a academia, a imprensa, os estudantes, o público externo nos solicita. Pegamos essas variáveis e fizemos um processo de sumarização. Ou seja, nós temos esses 350 milhões ali dentro, mas um número de linhas bem mais reduzidos, onde que você clica, quem já utilizou a plataforma, clica e a resposta vem na hora. Então, o primeiro processo foi pensar e estruturar isso. Estruturado, a gente foi para a parte de filtros, toda a parte de consulta. Né? Então, a plataforma foi concebida para proporcionar acesso ágil, pensado nisso, né? Da forma, se você colocasse todos, não teria agilidade. E simples aos registros administrativos sobre migrações internacionais. E solicitações de refúgio, visando auxiliar os gestores públicos, pesquisadores, jornalistas, como falei, e público em geral, na obtenção dos dados de migração internacional e solicitações de refúgio na forma dinâmica e intuitiva, possibilitando o cruzamento entre as variáveis comumente demandadas, né, por esses usuários. São disponibilizadas duas ferramentas, o Datamigra BI e o Datamigra Web, em duas plataformas. O Datamigra BI, nós usamos o Power BI da Microsoft. Foi a forma ágil que a gente pensou, de desenvolver uma pesquisa, uma análise rápida, que você vai ver tudo rapidinho ali, das principais variáveis, você consulta, o professor Márcio, a gente conversou mais cedo, ele põe um aluno dele do lado ali, precisa ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já na hora ele clica aqui, puxa aqui, já tem um resultado certo para ele ali. Ele já tem essa resposta rápida. E o Datamigra Web, uma análise mais elaborada, onde você pode cruzar uma variável específica, só essas duas. No BI você tem todas, que é uma questão, a gente tem que respeitar o que a ferramenta nos propõe. Então, você não tem como filtrar uma só. Ela aparece todo o cenário, vocês vão ver na tela. O Datamigra Web, diferente, é uma plataforma web desenvolvida, né, programada, que você consegue. Eu quero só essa e essa. Eu consigo exportar o CSV para fazer um trabalho futuro. Eu consigo uma análise mais detalhada. Tá? A gente vai mostrar para vocês. Então, vamos seguir. Aqui, então, são as duas plataformas, né? O Datamigra BI e o Datamigra Web, onde tem toda a base, todos esses dados administrativos que o OBMigra trabalha e faz toda a sua análise. Né? Então, as interfaces primárias das duas, né? O Datamigra BI e o Datamigra Web. Tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho do Datamigra BI. Essa é a interface principal dele. Né? A gente sempre trabalha com duas telas para cada tema. A análise anual, individual anual, que você tem o ano aqui, você faz a escolha do ano específico, somente um ano, por vez, né, diga-se passagem, mas as outras variáveis são todas abertas, você pode fazer toda a seleção. E aqui você tem todo o resultado daquilo que você solicitou, aquilo que a gente falou, assim, em matéria de cartogramas, em matéria de tabelas, em matéria de gráficos. Então, você tem uma análise rápida ali. Olha, o resultado é esse. Ótimo, eu preciso disso aqui. Beleza, ótimo, achei. Então, de toda aquela base, todos os dados administrativos que nós tratamos. E a segunda tela do mesmo tema é a parte da série histórica. Aqui você consegue ver a evolução longitudinal de todo ano de cada base. Das duas principais variáveis que a gente usa, né? Classificação, número de registros, né? Sexo, isso. Isso vai de base a base, tá? A importância de cada variável escolhida dependendo da base. E você tem o acompanhamento histórico dessa evolução. Então, a plataforma do Datamigra BI é sempre essa estrutura. Tá? E a gente passa para o Datamigra Web.
Aqui já tem você, aquilo que a gente falou. Aqui, se você consegue selecionar 2 ou mais variáveis que você queira dentro daquele universo. Aqui você tem, ao finalizar, você tem a possibilidade de exportar para Excel, CSV, você tem um gráfico, como eu vou mostrar aqui nessa tela, você pode ver a análise em gráfico daquele resultado que você solicitou. Então, você pode trabalhar mais, com mais calma, com mais profundidade no que você quer. Tá? Então, você vê, por que você mantém as 2? Porque as 2 são de leituras diferentes, elas chegam ao mesmo objetivo, mas de forma diferente, né? De um aprofundamento técnico mais detalhado em uma e mais rápido na outra. Tá? E vamos seguir. Agora, vamos falar da base de dados. Né? Porque, novamente, eu volto um passo atrás. Por que nós montamos aquelas 2 ferramentas ali? Por quê? Aqui está todo microdado. Vamos falar aqui do nosso STI. Aqui estão todas as 350 mil linhas. Milhões de linhas, desculpe. Tá? Então, mas tudo bem, elas estão ano a ano. Mas até aqui a pessoa tem que ter um nível de expertise para cada base. Vou falar sempre de volume, que é uma coisa que é o calcanhar de Aquiles. Né? Até para você trabalhar com um ano do STI, você tem que ter um software que aguente, você sabe fazer as combinações certas, senão você não vai chegar no resultado nenhum. Tá? Aqui é para a pessoa que sabe lidar e que é um estudo muito mais aprofundado, porque aqui estão todas as variáveis, tá? Disponibilizadas. Aí é para que você quer ir a fundo e fazer um estudo mais detalhado. Né? Aquela anterior é uma análise rápida, direta. Aqui você vai ter, às vezes, variáveis que não estão lá, que é onde você quer aprofundar. E se você não tiver conseguir uma análise que você necessite nem lá, nem aqui, aí tem o portal, o Tadeu falou, acessa o nosso portal, através da BIA, no Solicite, a gente faz esse processamento interno e depois disponibiliza para vocês. Esse é o modelo. Tá? Aqui a gente está falando, nós falamos de todos e as nossas técnicas. Publicações. Essa sessão disponibiliza todas as publicações capitaneadas pelo OBMIGRA. Então, você tem aqui, do OBS você tem várias. Aqui, porque eu tive que recortar a imagem, senão ela não daria. Né? Você desce aqui, tem um número muito grande de publicações onde o OBMIGRA se faz presente. Né? Capitania ou se faz presente. Tá? Essa é muito direta. Aí você tem um link, você baixa e você avalia cada caso. Mídias e atualizações, a mesma linha. Disponibiliza a publicação de notícias, eventos, vídeos e assim de tudo onde o que o OBMIGRA participa e produz. Tá? Você tem imagens, vídeos, eventos, notícias e últimas atualizações. Tá? E a última, né, a mais recente, como falei, a nossa sala de situação, que quem quiser tem que ir presencialmente, você vai ter todas as telas ali, com acesso a todos a nossa plataforma. Você pode, como o Léo disse, você pode demandar, acho que um agendamento de um debate, de um trabalho de mestrado, de doutorado, onde você pode sentar ali com o seu orientador ou com o seu orientando e fazer uma análise direta aqui nas nossas bases, presencialmente, com o suporte da equipe que estiver lá, né, técnica, toda essa linha. Então, como eu falei, isso aqui foi inaugurado há uma semana atrás, tá? É a nossa mais novo brinquedo, né? Vamos dizer assim. Amanhã, 8h30, a equipe vai estar lá, todos os convidados aqui. E, finalizando, isso aqui eu não abro mão de apresentar. São muitas pessoas, e se eu esqueci alguém, me perdoe. Olha quantas mãos, isso aqui, mãos, cabeças, pés, coração, para manter isso aqui no ar. Né? Então, esse slide aqui eu faço questão de passar a luzinha N vezes. Muita dedicação do nível de excelência de formação das pessoas aqui, de altíssimo nível, sem falsa modéstia, né? De comprometimento. Né? Então, essa tela aqui é muito importante para mim, que são meus colegas, meus amigos, que se tornam amigos também, ajuda a gente mostrar isso aqui, e uma ferramenta, acho que, muito importante para o nosso país. Né? Uma situação que chega a ser, eu digo, de ponta, sem falsa modéstia, de ponta. Tá? Então, finalizando, eu agradeço a gentileza de todos. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Ailton. Bom, eu vou fazer brevíssimas considerações e a gente abre para uma rodada de perguntas, porque a gente está no adiantado da hora.
gostaria de agradecer à mesa e as riquíssimas apresentações e dizer da importância de tudo que foi dito aqui no que se refere à democratização do acesso às informações sobre a população brasileira, sobre a população migrante, como é importante nós termos plataformas como o Sidra, o IBGE e como o Datamigra BI, são fundamentais. Esse trabalho que a equipe de estatística faz, não só de fomentar um sistema, mas fomentar esse sistema com análises, com bases de dados consistidas, limpas. Só quem trabalha com dados sabe como isso é difícil e trabalhoso. Então, é muito importante que nós tenhamos, e com muito orgulho, termos ferramentas desse tipo que já propicia a qualquer pessoa que tenha interesse em acessar dados consistidos, trabalhados, analisados previamente e disponíveis a poucos cliques. Então, isso é muito importante, eu fico muito feliz também de integrar essa equipe, muito honrada por estar nessa mesa, agradeço sempre a oportunidade ao professor Leonardo e à professora Tânia por isso. Bom, eu queria trazer pouquíssimos apontamentos que eu acho importante de dizermos que, em relação a essa questão da democratização do acesso à informação, no auge do meu doutorado, eu me deparei com a subtração de todas as informações de educação do sistema no meio do governo anterior, nos 2020, 2021, eu fazendo as minhas análises de dados, de repente entro no sistema e todas as informações não se encontram mais lá. Como é difícil quando a gente quer se dedicar a alguma análise, a algum dado, de repente, num piscar de olhos, isso tudo sumir. Então, novamente, isso reforça essa minha fala e a importância de nós agregarmos a essas ferramentas, especialmente ao Datamigra BI, que é o nosso interesse, informações sobre o que nós temos chamado, dentro do ABMIGRE e do LAEME, das políticas setoriais. Nós avançamos muito nas políticas de fluxo, nós temos os dados de fluxo bastante consistentes e consistidos, mas ainda estamos carentes de informações relacionadas à saúde, à educação, à assistência social, no campo do trabalho. A gente também tem, o Tadeu mostrou aí brilhantemente o trabalho que foi feito com os dados de trabalho, mas nessas outras áreas a gente ainda patina um pouco. Então, eu, especialmente como pesquisadora de educação e de assistência social, eu sofro muito, é muito difícil lidar com essas temáticas, que acabam não sendo as pautas principais, mas que demandam o mesmo carinho e a mesma atenção. Então, também um pedido para que nós estamos avançando nas tratativas, seja com o MDS, com o INEP, para conseguir essas informações e poder, quem sabe, alimentar com a mesma periodicidade e de forma intempestiva dados também sobre esses cenários tão importantes para a integração da população migrante na sociedade brasileira como um todo. E um ponto que eu acho fundamental também é a gente convidar sempre... Eu sou socióloga, e nas ciências sociais existe uma cisão muito grande entre aqueles quantitativistas e o qualitativistas. E aí o meu convite aqui é para a gente se dar as mãos. São pesquisas e são olhares complementares. A gente fala tanto em quebrar muros, vamos quebrar muros também dentro da universidade. Acho que são olhares super importantes, que se complementam. Eu fiquei muito satisfeita com a fala da professora Luciana, que trabalha também com crianças e na educação, porque eu percebo como que a gente pode se unir, como que abordagens diferentes estão olhando para o mesmo horizonte e pautando e buscando as mesmas questões. E, nesse sentido, eu gostaria também de fazer um convite a todos nós, enquanto pesquisadores, mas também enquanto sociedade civil, talvez um olhar mais cuidadoso para a cultura do registro e para a qualificação desses registros. As bases de dados, de modo geral, são registros administrativos, mas que são usados de uma forma muito ostensiva na pesquisa. E eu digo isso porque, quando o recenseador do censo bater na porta das nossas casas, primeiro que a gente atenda, porque eu sei que é um dilema muito grande, e segundo, que a gente responda com fidedignidade às perguntas que são colocadas, porque são essas perguntas que fomentam toda essa estrutura aqui, que vai subsidiar as políticas públicas do país e as pesquisas também. Então, esses dados administrativos, eles fornecem informações fundamentais para financiamento, para orçamento, mas também para as nossas pesquisas. A importância, então, de a gente se atentar ao que a gente responde, a como a gente responde. E aí é um convite também, especialmente para as professoras, professores, para o pessoal que estiver servindo
servidores públicos da saúde, da assistência social aqui, de a gente fomentar uma cultura do registro qualificado nos equipamentos públicos. Muito importante o registro dentro do Sistema Único de Assistência Social, por exemplo, o RMA, o Censo SUAS, na área da saúde, os registros diversos administrativos do SUS, porque é a partir dessa coleta que a gente consegue enxergar e entender a heterogeneidade desse país e conseguir construir, de fato, políticas públicas e marcos teóricos e metodológicos. Então, é um convite para que a gente se una mais, né, crie menos muros, não só no que se refere a imigrantes, mas também na pesquisa sobre esse público e na forma de fazer políticas públicas e de pensar o uso de dados. Bom, e aí, para finalizar, a gente tem avançado em várias agendas, com um convite para que vocês utilizem esses dados para qualificação e para apoio, né, no que se refere à reflexão sobre essas informações. Então, sempre que puderem, acessem os dados, conversem conosco, para que a gente possa construir junto um dado mais qualificado, porque é só usando os dados, é só manipulando as bases que a gente percebe os erros. Então, vou contar aqui um caso. No ano passado, o Abmigra fez o primeiro capítulo exclusivo para crianças e adolescentes, no relatório anual do ano passado. Bom, e aí eu fui me deparar com os dados, e uma realidade que a gente identificou nos dados era de crianças menores de 12 anos com estado civil de casada. E nós decidimos não divulgar essa informação. Então, isso os dados quantitativos mostraram, e é um convite aos pesquisadores quali para tentar entender, porque, ao analisar, uma vez que esse dado nos saltou aos olhos, nós fomos buscar qual que era a nacionalidade. Bom, de acordo com a nacionalidade, faz sentido esse status. E como o Brasil lida com essa situação, já que a gente tem o ECA, que não preconiza um cenário de casamento infantil? Então, uma questão muito forte dentro da antropologia também, não sei se temos antropólogos aqui, uma discussão muito premente, especialmente quando a gente fala de comunidades e sociedades originárias, mas também agora trazer essas discussões para dentro do campo migratório, né? Bom, então eu já falei demais, seria apenas uma debatedora, mas é um tema que me é muito caro, e eu vou abrir para uma rodada de perguntas para a gente caminhar para o almoço. Eu, novamente, agradeço à mesa pelas contribuições. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou uma grande entusiasta do Abmigra, desde 2015 que eu utilizo os dados e sinto falta de que a gestão pública, de fato, utilize, porque a desagregação do dado até o nível municipal é fundamental para que a gente crie políticas públicas locais que atendam às populações que ali estão. Parabenizo mais uma vez o Abmigra. Acho muito importante que vocês consigam realmente os dados do CAD único. A última atualização do Observatório do CAD único já coloca 660 mil migrantes. Se a gente for colocar em números, né, estimados de população migrante vivendo no Brasil, é quase a metade dessa população documentada. Então, isso é necessário ser estudado, sim, para que a gente tenha até políticas de inserção no mercado de trabalho, complementação de renda e etc. Minha pergunta vai para o Gustavo, porque eu fiquei bastante curiosa como foi a recepção dos migrantes em relação a um agente público, no caso, fazendo perguntas, já que essa população, pela literatura, se sente, muitas vezes, ameaçada de atender o agente público, né, com medo de retaliação, de expulsão e etc. Obrigada. Tem que voltar. Desculpa, porque senão teria que voltar de novo. Bom, mais uma vez agradecer e também cumprimentar, parabenizar pela excelente mesa. Sem dúvida, né, os dados eles são super importantes, né? Eles permitem também ter uma dimensão, né, da questão migratória no Brasil. Inclusive, com alguns colegas meus, seja da antropologia ou da sociologia, a gente, por vezes, tenta minimizar
o diálogo, né, com esses dados, né, mostrando, colocando a ênfase algumas metodologias que, evidentemente, que não captam também esses dados. Então, eu acho de supra importância, um primor também, né, que o Tadeu, várias bases aí que você trouxe, a meu ver, que são fundamentais. Mas a pergunta que eu queria fazer, um pouco mais para Tadeu, sem dúvida você, né, leva em conta como a questão da mobilidade, da imobilidade também é central para problematizar esses dados. Isso, a meu ver, também isso é super importante, né, porque boa parte deles falam das pessoas que chegam ou das pessoas que saem, mas muitas vezes não necessariamente das pessoas que saem, principalmente das pessoas que chegam, não dão conta também dessa circulação, né? Porque, por vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas saem sem ter um registro formal da saída, né? Como o caso das pessoas haitianas ou venezuelanas que seguem a viagem, né, para a América Central, Estados Unidos e assim por diante. Quando você trata especificamente sobre o mercado de trabalho, você lembra, né, o ano passado, no relatório do Migrar, né, nós problematizamos, vocês mesmos, e no próprio texto, capítulo que eu escrevi, eu tentei, né, problematizar um pouco, principalmente no que diz respeito ao recorte de gênero e raça, na inserção das pessoas no mercado de trabalho formal, mostrando como há um processo de masculinização, né, mas principalmente masculinização branca, no que diz respeito ao mercado de trabalho formal e também às posições mais, eu diria, mais destacadas ou mais valorizadas nesse âmbito do mercado de trabalho formal. E, por outro lado, também uma guetização feminina negra, no que diz respeito também a alguns serviços que são considerados como sendo desvalorizados. Aí, quando você mostra como algo também importante, né, o saldo, tanto no que diz respeito às pessoas migrantes, em tempo de crise, entre muitas aspas, ou mesmo na pandemia, que você não fez referência, a meu ver também, tem a ver um pouco com isso, né? Por exemplo, no início da pandemia, uma boa parte das pessoas migrantes também perderam seus trabalhos, assim como os nacionais, os brasileiros. Por outro lado, também, a partir do ano de 2022, também com esse reingresso, a retomada do mercado e assim por diante, também, sem dúvida, boa parte das pessoas migrantes retornaram. Aí, o que eu queria saber especificamente, se nesse processo, né, de, eu diria, positivo, entre aspas, né, esse saldo de pessoas migrantes, tanto aqueles que perderam do tempo de crise ou retomaram, se também, no que diz respeito aos serviços, né, mais valorizados, como aparece esse indicativo. Ou, por exemplo, se, de fato, esse saldo ele se localiza principalmente no contexto daqueles trabalhos que são mais desvalorizados. Porque isso também é um dado interessante, porque permite olhar criticamente isso também, né? O positivo do ponto de vista de que, se esses nichos de trabalhos ainda continuam sendo desvalorizados a nível nacional. Algumas coisas foi falado, mas eu vou só complementar primeiro o último que foi falado pelo colega. Eu fiquei curiosa também sobre o mercado de trabalho, porque, assim, além de a gente, e aí eu falo a gente tanto por pertencer à rede de infâncias protagonistas como ativista de muitos anos sobre as questões migratórias, sobre a questão, pensando gênero, pensando as pessoas LGBTQIA+, por exemplo, né, que é uma falta assim, enorme assim, em relação a dados sobre essa população, também migrante e refugiada, e também as questões sim, esses dados do mercado formal, entre as questões também de pessoas que, de alguma forma, a única saída que viram para ter dinheiro, além da informalidade, construir seus próprios, entre aspas, negócios, né? MEIs. Porque muitas assim, pessoas, e muitas,
também muitas iniciativas em relação à inserção do mercado de trabalho, geralmente em relação ao MEI, né? Que sejam microempreendedores, a que entrem em nichos culturais, porque às vezes os nichos culturais terminam sendo os locais mais possíveis, né? De conseguir trabalhar a partir da gastronomia que sabem, a dança que sabem, e aí entra nesse nicho cultural, que termina sendo o primeiro, né, ao falar, ser professora da língua, ou professora da língua de origem. Né? Porque, por exemplo, eu cheguei ao Brasil, eu já formada em psicologia, e eu tive que dar aulas de espanhol para conseguir alguma renda, porque não ia conseguir como psicóloga até ser revalidado, e eu cheguei aqui no Brasil em 2012, então foi todo um processo diferente antes da lei de imigração, né? E antes da plataforma Carolina Bori existir, né? Então, pensando nisso, né, como se pensa esse mercado formal, se também se considera os MEIs, porque a maioria de iniciativas de diversas instituições são para os profissionais, inclusive, ou pessoas em geral, migrantes e refugiadas, geralmente no plano cultural, ser microempreendedor. Esse é um ponto. Outro ponto é em relação a... E eu fiquei muito feliz, né, pelo último censo do IBGE e pelo desejo de construir... bom, já está em caminho, né, porque eu já entrei no site, o Múnich, né, ainda faltam dados, mas a plataforma está aí, e isso é um grande avanço, um enorme avanço. E aí eu fiquei curiosa, porque eu não consegui ler tudo que os pontos que vai ter o Múnich em relação a migrações, mas eu fiquei curiosa se vai ter alguma coisa em relação a programas de inclusão para crianças, se os municípios têm uma currícula voltada para povos migrantes, porque alguns municípios têm, como o município, por exemplo, de São Paulo, que eu morei muitos anos em São Paulo. Então, por exemplo, isso faz uma grande diferença até existir uma política nacional ou municipal de educação voltada à população migrante, né? Então, fiquei curiosa em relação a isso. E outro ponto que eu queria falar é sobre... Deixa eu ver, aqui eu apontei. É sobre... voltado também à questão do IBGE, a pessoa que me fez as perguntas do IBGE, era em questão eu me reconheço como uma mulher indígena andina, chanca. Um dos pontos para as populações indígenas urbanas migrantes, porque tem as indígenas também aldeadas, como a população Warau, é que muitas vezes, quando falam de etnia, não tem etnia. Não tem a etnia dentro do listado étnico que tem aqui, né? Então, qual é a possibilidade, porque não tinha, com a pessoa que me entrevistou, por exemplo, eu falar que eu sou chanca. Então, não tem chanca. Vamos encontrar outro, quechua. Não tinha quechua. Então, aí fica a categoria étnica, como a gente registra isso no IBGE, né? Se tem essa possibilidade de melhorar e ampliar, né? E outro ponto que é muito importante é que, mesmo existindo essas possibilidades de colocar a nacionalidade dentro dos registros, tanto do IBGE como dos municípios, muitas vezes os profissionais, os funcionários não sabem que tem essa possibilidade e não registram. Então, foi muito bom essa pergunta, como vocês conseguiram também fazer essa sensibilização, né, e que as pessoas que receberam essa sensibilização em relação de como preencher, a importância de preencher esses dados, é também fazer esse efeito multiplicador, né, porque é bem complexo, às vezes, só esse dado de que nacionalidade, além da etnia e tal, quando a população se reconhece como migrante indígena, esse processo de multiplicar essas informações, né? Fazer chegar até a ponta, até o lugar que é atendido a pessoa, né? E é isso. Obrigada pelo grande trabalho. E eu fico muito feliz, realmente, assim. Estamos chegando no local ideal. Obrigada. Bom dia ainda. Pode levantar, tá. Natália, tudo bem?
Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer muitíssimo as falas, também dizer que eu sou uma entusiasta e uma usuária dos dados do Bimigra, né? E eu queria dialogar aqui com o Tadeu. Muito obrigada pela sua apresentação, foi incrível. Tadeu, eu tenho alguma curiosidade sobre uma linha do Bimigra, que essa é a minha dificuldade, né, de acessar parte dos dados, com relação às populações expulsas, né, porque está lá, deportadas, expulsas e extraditadas, né, pensando que são categorias jurídicas, inclusive, distintas, né, o que é uma pessoa expulsa, o que é uma pessoa deportada, o que é uma pessoa extraditada. Achei muito interessante nos dados, inclusive, que o saldo é negativo, ou seja, o Brasil expulsa, deporta ou extradita mais do que recebe deportandos e expulsando de outros países, né? Então, essa é uma questão, eu queria saber se existe a possibilidade desses dados serem desmembrados, e também sobre a vinculação desses dados com outros, né? Porque, por exemplo, você falou, por exemplo, das populações do Sudeste Asiático, do Sul e Sudeste Asiático, né? E aí, pensando que parte dessas populações, ou, por exemplo, da populações sul-africanas, né? Então, parte dessas populações se integram aos fluxos que passam justamente pelas entradas irregulares via crime, via acusação de crime de mercado de drogas. E aí, quando essas pessoas saem das prisões, elas acabam acessando, né, a partícula do refúgio, acessam o mercado de trabalho, que pode ser via e-mail ou via carteira de trabalho. Então, eu fiquei pensando como que essas intersecções entre essas categorias, que aparentemente não se relacionam, podem impactar uma outra. Não sei se eu me fiz. Obrigada, viu, Tadeu? Muito obrigada. Parece que ela está com medo de alguma fiscalização, sabe? Nós vamos passar para as respostas, mas só já reforçar antes das respostas, porque depois todo mundo sai. Nossa programação da tarde vai começar às 14h30 com um workshop. No workshop, nós falaremos pouquíssimo e deixaremos o microfone aberto para a participação de vocês. Então, se alguém não foi contemplado aqui, a gente vai ter um tempo bastante delongado à tarde para conversar e para que vocês tragam as experiências e as dúvidas. E, na sequência, novamente, a gente reforça o convite para o livro, né? O Roland Fosso vai trazer para a gente a experiência dele, vai falar bastante sobre o livro dele, sobre a trajetória migratória dele. Então, só para reforçar o convite, vou passar, então, a resposta às mesas. Quer começar, Gustavo? Pode ser. A gente segue a sequência da apresentação. Pois é, para começar, eu vou responder um pouco a pergunta inicialmente sobre a recepção, né, Então, a gente teve um processo, eu acho, entre censos, né, de 2010 para cá, que teve uma mudança muito grande da legislação também para regularização migratória. Então, essa dimensão, que eu tenho certeza que em 2010 teve um peso muito maior, me parece que para 2020 e 2022 não chega à mesma proporção. Assim, o que eu conseguia perceber é o seguinte: os locais onde a gente trabalhou, né, a gente conseguiu implementar essas operações especiais de coleta, que a gente fez um mapeamento prévio, a gente teve um cuidado de ir antecipadamente, fazer uma abordagem, identificar lideranças, explicar o que ia acontecer, disseminar o material adaptado, né, para as pessoas, fazer treinamentos com treinamento ampliado. A gente teve um dia a mais de treinamento, a gente identificou no treinamento geral recenseadores que tinham um perfil, que tinham um desempenho no treinamento mais interessante, que a gente achava que tinha um perfil para ir para esses setores onde tinha a presença de imigrantes, não só nos abrigos, né, mas também nos locais onde tinha concentração de população imigrante, e onde a gente conseguiu conduzir a operação, que, digamos assim, seria o padrão, é o que a gente deseja expandir. Eu não vi problemas, pelo contrário, acho que você pode chegar no caso mais extremo, né? Eu até estava comentando no intervalo com uma colega,
do recenseamento da população indígena migrante, né? Onde você chegava, onde já estava, claro, tinha feito uma abordagem inicial, já se conhecia a liderança já tinha identificado quem seria o guia-intérprete, né? E você chegava numa situação onde a liderança orientava que, os grupos familiares, né, ficassem disponíveis para atender os recenseadores, e o lugar foi mais rápido e mais fácil de fazer censo, né? Isso dentro de um abrigo, então, tomava uma outra dimensão, que é a dimensão da institucionalidade também. Então, assim, isso vai variar bastante. Eu acho que o que condicionava bastante, e isso até para a população em geral e também para a população migrante, a recepção do recenseador foi... A gente teve um problema de orçamento, então isso impactou muito a divulgação. Então, onde a gente não conseguia fazer essa divulgação mais cuidadosa, com as operações especiais, a divulgação geral do censo foi ruim, tá? A gente pode dizer isso, por uma questão orçamentária. Então, teve impacto também para as populações migrantes, que precisavam entender que elas estavam passando por um processo que elas já conhecem, né? Os países fazem censo, e qual o sentido e quais são os usos que são feitos desse censo. Agora, eu acho que a questão principal foi a questão habitacional, né? A questão da exclusão habitacional. Em locais onde você via, de alguma forma, algum temor em relação à propriedade, né, ocupações, esse tipo de solução habitacional mais frágil, mais precarizada, nesses locais as pessoas tinham receio de receber, né? Porque, enfim, no final de contas, elas têm receio de receber, não só as pessoas migrantes, mas o público em geral, do que significa a presença daquele recenseador. Então, assim, tem uma desconfiança mesmo sobre a segurança da habitação, né? Ou então, eventualmente, se tem algum trabalho onde que tem a participação de crianças, alguma coisa assim, que não é nem tão caso das questões migrantes, mas nas áreas rurais, por exemplo, onde você também tem uma resistência um pouco para não revelar esse tipo de arranjo, né, de sobrevivência, né? Então, eu acho que, assim, seguramente, assim, em alguns locais onde a gente não conseguiu fazer essa abordagem mais cuidadosa, existiu, mas eu acho que é minorado pela mudança legal que teve na última década também, né, de 2010 para cá, se comparado ao censo de 2010, e eu acho que também acaba sendo um pouco enviesado por todo o processo que a gente teve de dificuldade de publicização do censo, né, e que fez com que o censo, a gente não mencionou isso aqui, não era o foco, levasse 10 meses para ser completado, né? A gente teve um censo de 10 meses, era um censo que foi a campo para ser feito em 3 meses, e a gente fez em 10 meses. Né? Felizmente, no caso das operações especiais de coleta, a gente não imaginava que isso ia acontecer, óbvio, naquele momento, mas ali na região norte, a gente já tinha uma ideia de que a gente precisava contar aquela população muito rápido, porque elas iam continuar se mexendo. E se a gente não conseguisse captar essa população logo na primeira semana, a gente ia começar um processo de perder a população muito rápido. Né? Imagina, não faria o menor sentido em março de 23 aparecer num abrigo em Pacaraima para fazer o recenseamento. Né? Então, toda a população que estava mapeada nesses locais, né, tanto nos abrigos como nas ocupações espontâneas, a gente recenseou na primeira semana. A gente fez em 6 dias o recenseamento dessa população. A gente priorizou essa população sabendo que ia continuar um processo de deslocamento. Tá? Não sei se eu te respondi também, mas assim, a gente hoje tem diferenças operacionais que precisam ser consideradas. Posso dizer que nas operações especiais a gente não sentiu essa dificuldade, porque a gente teve o cuidado de vencer isso antes, né? Mas seguramente nos grandes municípios, em locais principalmente onde esse imigrante eventualmente estava mais isolado, fora de uma comunidade maior que permitiu um mapeamento prévio. Tá? Nesses locais, eu acredito que a gente teve mais dificuldade, né? Especialmente com línguas que, enfim, se afastam bastante do marco do latino. Né? Respondo toda já? De uma vez só? Tá. A pergunta, a outra foi... sim, sobre as crianças. Então, na Munique não teve uma pergunta específica sobre crianças, mas perguntas mais gerais sobre a existência de políticas públicas, de legislação e de adaptação de atendimento multilingüe, né? E de algum tipo de treinamento para as áreas de atendimento, mas não tinha uma coisa específica, né? Um questionamento específico sobre crianças. Tá? É algo que, bom, enfim, agora que você está colocando, me parece algo para se pensar,
para uma próxima edição, tá? Mas assim, eu queria frisar que a gente conseguiu avançar bastante da primeira edição para essa edição, e as coisas são assim, a gente precisa ter fóruns de consulta e diálogo com a sociedade para a gente conseguir chegar a bons instrumentos. E aí eu vou aproveitar para fazer uma ponte com o que a professora Lígia falou. Assim, essa questão do qualitativo, do quantitativo, não tem como você fazer um bom instrumento quantitativo sem bons recursos qualitativos para mensurar o entendimento dos nossos instrumentos, né? Até para que a gente reflita isso não só no desenho dos instrumentos, mas nos desenhos da crítica, né? Eu sempre dou como exemplo a captação da cor-raça amarela no censo 2010, que teve um crescimento importante da população que se declarou amarela no censo 2010, e a primeira reação das pessoas quando viram o dado era imaginar que tinha alguma coisa a ver com migração asiática, alguma coisa assim. Só que a gente começou a ver que esse aumento da população amarela era justamente onde você não tinha população asiática historicamente estabelecida, né? No interior do Nordeste, né? Principalmente no Piauí e algumas outras áreas também espalhadas pelo território todo, mas que tem uma presença de população asiática. E a gente foi a campo, 6 anos depois, a gente retornou a um conjunto, uma amostra de domicílios que tinham pessoas que tinham se declarado amarelas, e quando a gente conseguiu achar nesses domicílios o mesmo núcleo familiar que estava em 2010, a gente refez as perguntas, as pessoas se classificavam já de outra forma, e a gente tentou entender um pouco por que aquelas pessoas tinham se classificado como amarelas, assim, e elas estavam entendendo que isso estava dentro de uma escala de cor entre o branco e o pardo ali, entre o pardo e o branco, exatamente, entre o pardo e o branco. Elas não estavam entendendo mais o amarelo como uma pessoa de origem asiática. Isso fez com que, no censo 2022, a gente trouxesse para a crítica, para toda pessoa que marcasse, a gente explicava o que era o conceito de amarelo para o IBGE, e as pessoas, em grande parte, se reclassificavam. Assim. Quer dizer, o entendimento do conceito, né, da categoria não estava mais claro para a população, assim, sabe? Sim. Pois é. O você se considera justamente por isso, né? Porque assim, nas terras indígenas, as pessoas indígenas muitas vezes apontavam uma cor pardo, preto, né? E aí a gente usa o dado do você se considera justamente para não perder a captação dessa pessoa indígena, e não só em terras, mas também em áreas mapeadas com presença de população indígena, que é disparada essa questão. Sim. A construção do quesito, eu sei, a questão do quesito ela traz cor, etnia, né? Enfim, ela é complexa. A gente já pensou muito sobre isso, né, internamente, as áreas temáticas, mas desconstruir um quesito, né, reformatar ele, quando você tem uma série de compreensões de país a partir dessa informação, com uma série histórica gigante, é muito difícil, né? Mesmo mudanças de categorias são muito complexas, né? A própria PSERP de 2008, que foi a última, né? 2008, já mostrou isso para a gente, né? Os entendimentos das categorias. Então, às vezes, algumas adaptações, né, de treinamento e também de desenho de questionário podem ser soluções interessantes, que foi o que a gente fez agora. Acho que teve um ótimo resultado. Quem vocês acompanharem a evolução de cor-raça de 2010 para 22, vocês vão ver a queda importante de pessoas que se declaram amarelas, e é por isso. Essa é a questão, factualmente. Em relação à colega também que falou sobre a questão da etnia, né? Na verdade, o banco de etnia ele permite a inclusão de etnia. A gente não trabalha com um banco de escritor fechado por causa das etnias indígenas. Inclusive, no censo 2010, a gente atualizou o banco de etnia que os antropólogos, né, que foram convidados para colaborar com o IBGE, haviam criado com etnias que eles não tinham mapeado, que eles entendiam que não estavam mais presentes, né? E o censo mostrou que ainda existiam pessoas que se declaravam naquelas etnias. Então, assim, tem essa possibilidade de inclusão. O que ocorreu, provavelmente, no seu caso, foi um problema de treinamento, e eu tenho que te pedir desculpas por isso. Tá? O nosso treinamento é mais curto do que deveria. A gente tem um treinamento especial voltado para questões de povos e comunidades tradicionais, mas ele não é perfeito e ocorreu, provavelmente, um problema de procedimento, tá? Nesse caso.
Tá certo. No momento, a gente, na verdade, tem alguns consultores antropólogos que estão justamente trabalhando com o que foi incluído, né, nesse banco de etnias. Tá? Enfim, mas é uma questão para levar para o grupo e tentar entender melhor o que ocorreu. Tá? Eu acho que, em relação a censo, acho que já respondi todas. Está faltando? Eu vou passar para o Tadeu agora, que vai responder brevemente, mas lembrando que à tarde a gente vai ter um tempo maior para as discussões, tá bom? Então, agradecer as perguntas, né? Eu vou tentar fazer aqui algumas pontes, por causa do tempo também. Então, o Anderson traz a questão primeiro da circularidade, né? Que a gente realmente não dá conta. A gente não consegue dar conta dessa circularidade, a gente já tem observado isso, pessoas que entram legalmente, se regularizam e saem sem se regularizar. Isso escapa, tem realmente esse escape. Agora, por outro lado, quando a gente conseguir parear as bases de dados, isso vai aparecer. Né? Eu vou conseguir saber que ela entrou, se registrou e, por algum motivo, sumiu. A gente vai conseguir fazer isso. E também tem a ver com o que a Natália falou. Quando eu parear essas bases, eu consigo fazer esse link entre quem entrou, quem se registrou como migrante e quem se registrou como solicitante de refúgio. E consigo fazer essas relações. Ainda com a Natália, que é mais fácil, deportados públicos, porque a gente tinha 40 e tantas categorias. Então, é impossível você divulgar uma tabela com 40 categorias. A gente optou por juntar. E o que tinha mais semelhança, a gente tem essa consciência que são conceitos diferentes, mas é o que tinha mais similaridade, para construir uma categoria só. Né? Agora, se você precisar desagregar, o microdado te permite isso. Tá? Lá no microdado você vai ter quem é o deportado, quem é o extraditado e quem é o expulso. Tá? Isso a gente foi por facilitar a divulgação que a gente criou essa tipologia. E foi criada, todas as tipologias que a gente criou, tanto para o STI, quanto para o Sismigra, quanto para o MRE, junto com os técnicos dele lá. A gente faz uma proposta, o MRE, então, foram idas e vindas, porque eles tinham a necessidade específica deles de mapear determinadas categorias, tipo assim, visto oficial, visto de cortesia, que para a gente não fazia muito sentido, mas para eles, sim. Né? Então, tem toda essa discussão. Aí, vamos lá. Ela levantou a questão das populações LGBTQIA+, e cor ou raça. Né? Essas informações são muito mal preenchidas. Né? Depois eu vou entrar na questão do antes, do mercado de trabalho. Mas, do modo geral, essas nossas bases aí não têm essa informação sobre a questão de gênero propriamente dita, não aparece. E a cor ou raça também é muito mal declarada. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade na ponta, que é melhorar, como a Zaquia falou, a conscientização daquele técnico que está na ponta para preencher adequadamente aquele registro e a conscientização, mais que isso, por exemplo, da Polícia Federal, de incluir nos sistemas dele essa opção para a pessoa declarar o gênero, a orientação sexual, e que não tem. É uma limitação da informação. Agora, voltando para o mercado de trabalho. O que a gente tem um relatório, Anderson, que é um relatório conjuntural, que ele sai a cada 4 meses. Né? E aí todas essas questões que você levantou estão lá. Né? Eu olho o salário de um africano, eu olho o salário de uma pessoa que vem da Centro-América e olho do europeu, é assim, 5 vezes mais. Então, a gente percebe isso lá. Tem inconsistência de status, por formação da pessoa, não está trabalhando ela tem uma formação, a gente pega muito o venezuelano, ele é engenheiro, está dirigindo, é motorista, trabalha passando cabo de internet, enfim. Tem essa inconsistência de status, que a pessoa, por conta do outro ponto que você levantou, a revalidação do diploma não funciona. Está na lei lá, tá, mas cadê? Né? Para você poder... E aí ficam pensando, vamos criar um programa para trazer mão de obra qualificada. Temos aqui muita coisa, não é pouca, não. Né? Não é pouca. Quando você vai olhar, se você pegar o dado do Sismigra e olhar a profissão dessas pessoas,
né, elas estão nas escalas mais altas e estão trabalhando aqui, boa parte delas, não todas, e estão trabalhando em ocupações nos estratos inferiores. Então, tem essa inconsistência de status, tem a questão do trabalhar uma jornada maior, isso tudo está lá, a gente consegue perceber, e remuneração menor. Né? Isso a gente mapeia no relatório quadrimestral. De repente, a minha euforia em mostrar esse lado positivo é que, se a gente for olhar para os outros países, né, que também tem tudo isso que eu falei aqui, né, o trabalhador negro, o trabalhador muçulmano, ele vai estar enquadrado no extrato ocupacional mais baixo, ganhando menos, né, do que os outros, trabalhando mais. Quando vem a crise econômica, ele é o primeiro a ser mandado embora. Isso acontece. Né? Isso acontece. A minha euforia, de repente, foi porque aqui a gente vê que os trabalhadores, de um modo geral, os dados mostram isso, eles recuperam mais rápido o trabalho. Agora, eu não tenho dúvida, você está coberto de razão. A maioria está na base da pirâmide e mais. Trabalham 5, 6 meses e são demitidos. A rotatividade é muito grande. Então, quando você vê lá aqueles números, né, de milhares de pessoas que entram e saem, ali tem uma rotatividade muito grande. São 5, 6 meses e saem, 5, 6 meses e saem, vai para outro emprego. Né? E pior do que isso, que é a parte não regularizada dessa mão de obra, que é a maioria da população migrante de idade ativa, não está com trabalho regular. O MEI, ainda que você colocou, a gente não está conseguindo mapear o MEI. Tivemos no Ministério do Trabalho essa semana, nem eles estão conseguindo mapear o MEI. Né? Tem dificuldade de olhar. Mas, assim que a base estiver pronta, a gente está com isso no horizonte. Conseguimos pregar a empregada doméstica, era uma reivindicação da professora Tânia de muito tempo, com o E-Social passando a ser a fonte principal de informação, né, que junta tudo isso lá, a gente já começa a captar alguma coisa de empregada doméstica que está regularizada. Né? Mas a gente sabe que a maior parte dessas pessoas trabalham de maneira informal. Né? Quando você olha a estrutura etária, a população em idade ativa, ou seja, a oferta de mão de obra migrante, né, potencialmente, com aquela que está regularizada, é uma parcela pequena. Né? Então, tem tudo isso, questões que a gente tem que avançar, eu diria. Primeiro, revalidar. Né, revalidar as capacidades, as formações dessas pessoas, para que elas possam acessar o mercado de trabalho numa ocupação que tenha relação com a formação que essa pessoa tem. Né? É a primeira coisa. E a segunda é ampliar esse mercado de trabalho formal para o migrante e evitar todas as distorções que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que tem também no Brasil, né, o trabalhador negro, a mulher negra, é pior ainda. Toda vez que sai um estudo, a diferença salarial, a diferença de jornada de trabalho é muito grande. Então, assim, a questão é o racismo. Né? Traduzindo em poucas palavras, né? Existe esse racismo, a gente vai dizer que não. Existe, está lá. Né? Existe com o brasileiro, existe com o migrante. Então, acaba que a mulher negra é a pior colocada nessa situação. Mas também tem com o homem negro, está tudo lá. Tá tudo, né? Quando você olha, a mulher branca ganha menos do que o homem branco, tem tudo isso, né? Essas distorções no mercado de trabalho brasileiro, né? que tem essa simetria na relação de gênero e tem essa simetria na relação de cor-raça. E é racismo na veia, eu não vejo de outra maneira. Então, os desafios são grandes para a gente poder superar. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu agradeço muito aí a possibilidade de a gente estar trocando figurinha, batendo essa bola. Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos ao almoço. Retornamos às 14h30 para o nosso workshop e para o lançamento com o Rolando. Até logo.